Crise migratória leva o estado de Massachusetts a declarar emergência. Na Califórnia, projeto de lei defende a aposentadoria para indocumentados acima dos 65 anos. Idosa de 103 anos faz difícil travessia ilegal pelo deserto e pede asilo ao chegar aos Estados Unidos. Incêndios florestais no Havaí invadem cidades e já há vítimas fatais. E entenda por que o calor excessivo está afetando algumas refinarias do país e elevando o preço da gasolina. Um galão de gasolina está custando em média $3,82, um aumento de 25 centavos em comparação com o verão do ano passado. Olá, muito boa noite. Boa noite. O alto número de imigrantes chegando em Massachusetts disparou o sinal de alerta no estado e já preocupou as autoridades. Os abrigos estão superlotados e quase não há mais espaço para receber pessoas. A repórter Giovanna Locatelli mostra pra gente que a governadora até declarou o estado de emergência. Por lei, as famílias sem moradia que chegam a Massachusetts têm acesso garantido a abrigos de emergência. O problema é que o alto número de imigrantes chegando afetou o sistema disponível no estado. Hoje, 5.600 famílias de imigrantes estão alojadas em shelters, um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Não há mais espaço para recém-chegados. A crise migratória levou a governadora Maura Healey a pedir ajuda ao governo federal. These numbers are being driven by a surge of new arrivals in our country. Eu estou fazendo um apelo urgente e formal ao governo federal para intervenção e ação. Precisamos de ação para remover barreiras e agilizar as autorizações federais de trabalho. Healey disse ainda que o estado também precisa de financiamento federal para a construção de novos abrigos. Ela lembrou que a demanda cresce a cada dia e que não sabe até quando o estado vai ter estrutura para alojar todas as pessoas necessitadas. A Casa Branca não respondeu. Na Califórnia, deputados apresentaram um projeto de lei que busca beneficiar centenas de pessoas indocumentadas mais velhas. A ideia é fornecer algum tipo de aposentadoria para esses trabalhadores sem documentos. Mais de 1,5 milhão de indocumentados vive na Califórnia. A grande maioria trabalha, paga impostos anuais ao governo, mas não consegue ter acesso à previdência social porque não possui documentos legais. Segundo a Universidade Merced, existem hoje no estado 132 mil imigrantes indocumentados com idade acima de 55 anos e que não recebem nenhum tipo de benefício financeiro. Um novo projeto de lei apresentado pelo deputado Juan Carillo ao Congresso Estadual pede uma pensão mínima para os imigrantes sem status acima de 65 anos. A medida, chamada AB 1536, defende um valor mensal entre $1.000 e $1.500. O deputado diz que essa aposentadoria mínima seria um retorno justo aos indocumentados que contribuem anualmente com impostos através do ITIN Number, com um montante que chega a $13 milhões ao Seguro Social e $13 milhões ao Medicare, sem nenhum acesso a essa população. O projeto seguiu para a votação. A data ainda não foi anunciada. O estado da Califórnia, ao aprovar essa medida, se alinha com princípios dos direitos humanos, com a extensão dos direitos humanos no mundo todo. Todo trabalhador que contribui, seja com seu trabalho ou também com impostos, é um trabalhador que tem que ser beneficiado, que deve ser beneficiado com aposentadoria e segurança. Califórnia se alinha com princípios internacionais de dignidade, respeito ao trabalho e segurança do trabalhador ao se aposentar, garantindo, portanto, a dignidade de diversas pessoas que contribuíram com a sociedade, independentemente do seu status imigratório. Uma mulher imigrante de 103 anos chegou à fronteira sul dos Estados Unidos em busca de asilo. Andréia Avelina Andrade é salvadorenha. Ela chegou a Eagle Pass, no Texas, em busca de asilo político e disse que fez a travessia perigosa acompanhada do filho e de 2 netos. A centenária está agora em um abrigo, aguardando a resposta do governo americano sobre esse caso dela. E também no Texas, imagens de vigilância flagraram um grupo de homens
fortemente armados, usando roupas camufladas e até colete à prova de balas, cruzando ilegalmente a fronteira. Eles entraram no território perto de Fronton. As imagens impressionantes são agora usadas pela patrulha de fronteira, que vai investigar esse caso a fundo. Olha, até agora ninguém foi preso. A suspeita das autoridades é de que esses criminosos são parte de um cartel de drogas mexicano que também tem atuação aqui nos Estados Unidos. E depois do intervalo, a gente explica os motivos para a gasolina ter aumentado tanto de preço aqui nos Estados Unidos. E a gente traz os detalhes sobre a descoberta de uma grande rede internacional de abuso sexual infantil após o assassinato de agentes do FBI. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O assassinato de 2 agentes do FBI por um pedófilo na Flórida levou à descoberta de uma sofisticada rede internacional de abuso infantil. Esse é um dos destaques do Giro de Notícias de hoje. Os 2 agentes especiais foram executados enquanto realizavam um mandato de busca na casa de um suspeito de abuso infantil em 2021. O crime desencadeou uma investigação internacional que descobriu a rede de abusadores com atuação em 211 países. 79 pessoas já foram presas nos Estados Unidos e 19 na Austrália, onde pelo menos 13 crianças também foram resgatadas. As investigações continuam. Na Flórida, aproximadamente 30 veículos submersos foram descobertos em um lago perto de Miami e a polícia especializada em casos arquivados de pessoas desaparecidas investiga o caso. As autoridades acreditam que o lago pode ter sido usado por anos para servir de desova para crimes na região. Pelo menos 4 casos criminais de 1996 já estão relacionados a veículos encontrados. Também na Flórida, a prefeita de Tampa, Jane Castor, saiu para pescar com a família em Florida Keys e encontrou no mar 70 libras de cocaína. Segundo as autoridades, a droga está avaliada em mais de $1 milhão. A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos investiga o caso. Jane é uma ex-policial que serviu por 31 anos no Departamento de Polícia de Tampa antes de se tornar prefeita da cidade. Em Houston, no Texas, um bebê de 3 meses morreu ao ser esquecido dentro de um carro em um dia com temperaturas de 3 dígitos. A mãe da criança saiu do veículo com um dos filhos de 4 anos e deixou o bebê para trás. Ela foi até esta clínica de saúde mental e, quando saiu, horas depois, encontrou o caçula desmaiado e pediu socorro. A polícia diz que ainda tenta descobrir se esse foi um ato intencional. Mudando de assunto, você já deve ter notado que a gasolina ficou mais cara nos últimos dias nos postos, justamente agora no final das férias de verão. E adivinha só o que puxou essa alta? Foi o calor excessivo, gente. As altas temperaturas afetaram algumas refinarias em estados-chave, como Texas e Louisiana. A repórter Carla Marinho explica o que aconteceu e conta quando os preços nas bombas devem cair novamente. Um galão de gasolina está custando em média $3,82, um aumento de 25 centavos em comparação com o verão do ano passado. E essa alta tem uma explicação simples: o calor excessivo. As altas temperaturas afetaram algumas refinarias importantes no país, como Texas e Louisiana. O resultado foi o corte no fornecimento. Refineries are exposed to the elements, and so refineries can't escape the heat. Os equipamentos que as refinarias usam são muito sensíveis a temperaturas de 3 dígitos, explica Patrick DeHanna, que é chefe de análise de petróleo da Gasbury. Com a alta demanda e sem oferta, os preços dispararam nas bombas e pegaram muita gente de surpresa, que viram os valores da gasolina baixarem no início do verão e agora, no final, subirem. A boa notícia para o consumidor é que o freio na disparada dos valores deve acontecer nas próximas semanas. As temperaturas devem começar a cair, dando um alívio nas refinarias. Além disso, o mês de agosto também é o início da volta às aulas. Isso significa o fim das férias e passeios de carro, ou seja, a volta à rotina com uso menor do carro. Os especialistas dizem que agora é preciso torcer para que outros eventos climáticos, como a temporada de furacão, não atrapalhem novamente a produção de petróleo e os preços nas bombas.
If we can avoid a major hurricane, Se não acontecer um grande furacão ou a OPEP não fazer grandes cortes ou outros imprevistos, devemos ver os preços da gasolina melhorando até o Dia do Trabalhador, diz Patrick. we should see gas prices improving between now and Labor Day. As dívidas com cartão de crédito nos Estados Unidos atingiram um recorde indesejável. Ultrapassaram $1 trilhão. Um dado preocupante para os especialistas porque mostra que as famílias estão dependendo do cartão de crédito para poder cobrir as despesas mensais. O Banco Central norte-americano anunciou que esse saldo devedor das famílias disparou para um pouco mais desse $1 trilhão no segundo trimestre de 2023. Apesar das altas taxas de juros, que podem chegar a 25% por mês, quase 2/3 dos moradores do país dizem que estão recorrendo ao cartão de crédito para poder pagar as despesas mensais. Os especialistas dizem que a inflação alta, os preços dos produtos nos mercados mais caros, os aluguéis disparando e os salários defasados são alguns dos fatores que estão forçando as famílias a usarem o cartão. Segundo os economistas, essa não é uma boa tática, porque a dívida fica acumulada e as pessoas não sabem se vão ou não conseguir quitar a parcela no final do mês. Depois do intervalo, tem um alerta para a volta às aulas. Crianças não vacinadas podem ser barradas nas instituições. E de Connecticut, oficiais de saúde chamam a atenção para a presença massiva em muitas cidades do mosquito que provoca o vírus do Nilo Ocidental. E atenção, comunidade de Connecticut, as autoridades estão alertando para o possível surto do vírus do Nilo Ocidental. Múltiplas cidades do estado estão registrando a doença, que é transmitida através de mosquitos. As autoridades disseram que o clima quente, a chuva e a umidade em Connecticut criaram um ambiente perfeito para a proliferação desses insetos na região. Vários mosquitos capturados deram positivo para o vírus do Nilo Ocidental. Isso disparou o alerta dos agentes de saúde. A ordem é evitar sair de casa e ficar ao ar livre ao anoitecer e ao amanhecer também. Olha, as pessoas devem usar repelente contra mosquitos e eliminar qualquer água parada dentro de casa e na rua também. O vírus do Nilo Ocidental pode provocar febre, dor de cabeça, fraqueza, dores musculares, vômito e diarreia. É necessário hidratação e bastante repouso. E agora a gente fala de volta às aulas. É preciso atenção porque as escolas vão exigir a carteira de vacinação atualizada das crianças. Mas um estudo apontou que 17% dos pequenos não tomaram todas as vacinas e eles podem ser barrados nos colégios e creches. Pelo menos 1 em cada 6 crianças tomou as vacinas de forma parcial, ou seja, apenas uma dose. Um estudo médico infantil apontou que 17% das crianças no país estão dentro desse ranking. Começaram a série de vacinação, mas não terminaram. Entre os motivos mais comuns está a mudança de estado. A família trocou de casa e atrasou o registro médico. Isso fez com que perdesse o prazo para as doses finais dos imunizantes. Apenas 1% dos menores de todo o país não tomou nenhuma vacina. Por outro lado, a pesquisa publicada na revista Pediatrics apontou que 73% das crianças completaram o cartão de vacinação de forma correta. Vale lembrar que a apresentação da carteira infantil atualizada é uma exigência nas escolas e creches americanas em todos os estados. Alguns condados e centros médicos vão oferecer vacinação gratuita nos próximos dias. Verifique na prefeitura da sua região a lista de locais de atendimento. A NASA divulgou novas informações sobre sua missão planejada para orbitar a Lua. A missão Artemis II está preparada para decolar em novembro do próximo ano, com 4 astronautas que estarão a bordo dessa nave. Esses são os membros da primeira missão tripulada à Lua em 50 anos. Ontem, os astronautas puderam ver pela primeira vez de pertinho a nave que será usada na viagem. A construção ainda está em andamento, assim como o treinamento da equipe. O comandante Ray Wiseman disse que todos estão empolgados e que ver a nave traz uma sensação incrível de que essa conquista está cada vez mais perto. No ano que vem, os 4 astronautas vão orbitar a Lua por 10 dias. E se tudo correr bem, a NASA planeja enviar astronautas para a superfície lunar em 2025.
A missão vai abrir caminho para o primeiro pouso de uma mulher na Lua e também da primeira pessoa negra a pisar no satélite natural da Terra. A missão Artemis II também vai marcar o começo de um outro importante objetivo da NASA: enviar uma missão tripulada a Marte. A corrida espacial tem esse caráter de desenvolver tecnologia e ciência aplicada, além do conhecimento científico básico, como descobrir como é que se dá a formação da Lua. O fato de explorar o sul da Lua, o polo sul da Lua, se dá por conta de algumas missões e observações anteriores indicarem a presença de água. E a água é muito importante para uma futura base humana na NASA, ou como você vê, como um entreporto para uma viagem mais longa. Então, essa exploração e o polo sul da Lua nunca foi observado. Então, ele se torna mais difícil pelo caráter inédito, não tem nenhum tipo de dado das missões anteriores, das Apolos, por exemplo. Então, vai ser um momento muito espetacular. A previsão é 2020, final de 2024, e a gente fica na torcida porque essa missão seja bem sucedida. Depois do intervalo, com o fim da cúpula da Amazônia, 8 países assinam declaração de Belém para a proteção da floresta. E tem também todos os detalhes sobre os graves incêndios florestais que abalam o Havaí e já provocam vítimas fatais. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A cúpula da Amazônia no Brasil terminou hoje com 8 países assinando a Declaração de Belém, que define a primeira agenda conjunta em defesa da floresta. O grupo é formado por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Eles também criaram a Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento. A aliança ainda não tem uma meta conjunta estabelecida. Por enquanto, cada país vai correr atrás dos seus objetivos. A meta do Brasil, por exemplo, é zerar o desmate até 2030. Essa será a primeira vez que os países da região amazônica formulam políticas em comum. Um tratado importante, mas que foi fortemente criticado aí por ativistas pela falta de metas comuns, definição de recursos e medidas concretas contra a degradação da floresta. Os líderes disseram que esse é apenas um primeiro passo e que o grupo vai seguir trabalhando para ampliar esse trabalho conjunto. Incêndios florestais devastadores e sem precedente colocam o Havaí em alerta máximo. A situação é grave na Ilha Grande e em Maui. Resgates dramáticos estão sendo feitos. Há relatos também de pessoas que estão se jogando no oceano para escapar das chamas. O fogo vem de 2 diferentes focos e as chamas se alastram rapidamente por causa do furacão de categoria 4, Dora, que passa a centenas de quilômetros ao sul do Havaí. Durante o dia, é possível ver a densa fumaça que já cobre boa parte da região. Residentes de Maui e da Ilha Grande tentam deixar as áreas mais perigosas após receberem ordem de evacuação. De acordo com oficiais do estado, os incêndios são uma ameaça significativa para a vida. 911 is down, cell service is down. A governadora em exercício disse que o serviço 911 está atualmente fora do ar em muitas áreas, deixando turistas e moradores sem chance de comunicação por queda de torres de celular. Milhares de pessoas também estão sem energia. O fogo, que começou em Campos, já chegou às cidades. Múltiplos feridos com graves queimaduras foram levados de helicóptero para hospitais de outras ilhas. E a Guarda Costeira disse que já resgatou dezenas de pessoas que se jogaram no oceano para escapar das chamas. Olha, as autoridades confirmaram que até agora pelo menos 6 pessoas morreram. Eles também informaram que esse número de vítimas deve continuar crescendo nas próximas horas, o que significa que essa tragédia vai ser ainda muito maior. Então a gente só torce para que a maioria das pessoas consiga se manter em segurança, né? Porque nem comunicação o pessoal está tendo, então realmente está muito complicada a situação por lá. Está muito difícil, a gente vai acompanhando tudo por aqui, trazendo as notícias para vocês. Bem triste essa informação. Bom, vamos aproveitar, dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar a temperatura para amanhã em todo o país.
Olha, Boston chuva aí, mínima de 67, máxima de 84. Tempo também ruim em Nova York. A mesma coisa em Norfolk, com bastante tempestade aí, trovoadas ao longo do dia. Mínima de 69, máxima de 87. Na Flórida, Jacksonville, Miami, Tampa, tempo encoberto. Sol entre nuvens, máxima nessa região não passa de 100 graus. New Orleans, a mesma coisa, máxima de 100. Houston, calor. Olha, o sol começa a brilhar o dia inteiro, 104 graus, Evelyn, de máxima. Em San Antônio, 106, com muito sol brilhando ao longo do dia. Em El Paso vai ter uma trégua, a nuvem vai dar uma aparecida aí para dar uma amenizada nesse calor, mas mesmo assim, muito quente, gente. Em Albuquerque, no Novo México, 90 de máxima. Em Phoenix, 107. Na Califórnia vai ter chuva prevista ao longo de todo o dia em Los Angeles, com mínima de 64, mas essa chuva não vai estar presente em São Francisco. Por lá, o sol vai aparecer tímido entre nuvens e a mínima fica nos 60 graus. E agora a gente aproveita que a gente está falando de Califórnia, de clima, e vamos trazer para vocês uma notícia muito bacana. Pesquisadores criaram um equipamento capaz de coletar água do oxigênio sem o uso de qualquer energia, além de luz solar. Esse teste foi realizado com sucesso no Vale da Morte, no deserto da Califórnia. A Eloá Urazen mostra para a gente que essa tecnologia pode beneficiar várias pessoas que vivem em áreas de secas ao redor do mundo. Cerca de 4 bilhões de pessoas experimentam a escassez de água por pelo menos um mês ao ano. Mais de 2 bilhões de pessoas vivem em países com sistema hídrico inadequado. E metade da população mundial pode viver em áreas secas até 2025. São números alarmantes como estes que revelam a importância de um estudo conduzido por pesquisadores e alunos da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que desenvolveram uma máquina capaz de extrair água do ar desértico. Alimentada por energia solar, a máquina parece uma espécie de telescópio, mas em vez de mostrar as estrelas, ela talvez possa nos mostrar o futuro. O equipamento foi testado no deserto de Death Valley, um dos lugares mais secos do planeta. Ali, os alunos envolvidos puderam ver em alguns minutos gotículas pingando do aparelho. No coração deste aparelho está uma estrutura metalorgânica porosa, onde gases podem se ligar. Neste caso, hidrogênio e oxigênio, os dois elementos químicos que compõem a água. Os esforços agora são para aperfeiçoar a tecnologia e coletar água em larga escala. A notícia deste coletor animou diversos especialistas. Eles veem neste aparelho uma esperança para ajudar populações que enfrentam secas extremas. E o Jornal Américas no Ar, então, termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Agora vem aí mais um episódio da 8ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite.